A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Sou o presbítero Gabriel e estamos no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é O Verbo se fez carne, Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor. Hoje vamos estar aprendendo a lição de número 8, cujo tema é uma lição de humildade. A gente vai aprender através da lição que se a gente quiser alcançar os nossos objetivos, que é o céu, um ministério bem-sucedido na terra, se a gente quer ter êxito no nosso ministério, na nossa vida, em todas as áreas, em todos os âmbitos, é necessário ter a humildade que Jesus ele nos ensinou. O texto áureo vai dizer: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo de número 15. A verdade prática vai dizer: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então, baseado no Evangelho de Jesus, segundo João capítulo de número 13, a gente vai entender através da vida e da biografia de Jesus que é necessário humildade, um ato muito sublime que Jesus ele praticou, e assim como ele disse, assim como eu fiz, façais vós também. O primeiro tópico vai dizer uma história real sobre a humanidade. O primeiro subtópico vai dizer lava-pés. Esse subtópico é muito lindo e vai nos ensinar algo bem interessante. É importante entendermos que no tempo de Jesus, lavar os pés era uma prática comum na cultura judaica. Era um ato de hospitalidade e serviço. Porém, esse serviço era realizado somente por servos e escravos. Quando um hóspede chegava em uma casa ou a casa de alguém, era costume que o servo lavasse os pés dos visitantes para remover a poeira e a sujeira acumulada durante a viagem. Lavar os pés era considerado um ato de humildade e serviço, demonstrando respeito e cuidado pelos hóspedes. Era uma tarefa geralmente atribuído aos servos de menor status, e não era comum que uma pessoa de posição social mais elevada realizasse essa tarefa. No contexto da ceia, enquanto Jesus lavava os pés dos seus discípulos, João capítulo 13, versículo do 1 ao 17, esse ato assume um significado profundo. Jesus, como mestre e senhor, assume a posição de servo e realiza essa tarefa humilde para demonstrar o seu amor e serviço aos seus discípulos. Ao fazer isso, Jesus ensina aos seus discípulos a importância de servir aos outros. Assim, o ato de lavar os pés se tornou um símbolo de humildade. Jesus, como líder, assume uma posição de servo para demonstrar sua humildade e disposição para servir. Servo para demonstrar a sua humildade. Olha que coisa linda. Quando a gente começa a meditar nesse acontecimento, a gente vai ver que Deus, que fez os céus e a terra, se esvaziou da sua glória, desceu aqui na terra e ele foi tão abaixo que ele chegou a lavar os pés dos seus discípulos. Um ato que também nos remete ao amor e ao serviço. Um ato, lavar os pés, é uma expressão de amor e cuidado pelos outros. Jesus, ele nos ensinou através da sua vida terrena aqui na terra, que a gente não deve se apegar à grandeza, mas ser cada dia mais humilde, porque a humildade é sinônimo de amor. Quando a gente é humilde, a gente não vê como algo constrangedor servir, muito pelo contrário. A Bíblia vai deixar bem claro que aquele que serve é o maior. Então, se nós um dia queremos ser grande diante do reino de Deus, diante do reino dos céus e diante de Jesus, temos que muitas vezes tirar a nossa capa, a capa do orgulho, e nos render a Jesus servindo as outras pessoas. Jesus, iniciando, também nos ensina que a liderança
é serviço. Quando nós colocamos para liderar o povo de Deus, todos nós sabemos, eu e você, nós que somos cristãos, somos representantes de Deus aqui na Terra, líderes espirituais. Nós devemos basear a nossa liderança no serviço ao próximo. Nós temos que dedicar a nossa vida ao próximo. Jesus estabelece um exemplo de liderança que se baseia no serviço e na humildade. Em vez de poder e autoridade, Jesus, ele baseou a sua liderança não em ser servido, mas servir. Como ele mesmo diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o meu e o seu mestre. Esse é o Deus a qual eu e você servimos. Vamos para o próximo subtópico. O segundo subtópico vai dizer desenvolvimento da história. Bom, esse subtópico eu achei muito interessante porque vai falar a respeito do desdobramento da história. Jesus, nesse momento, em João capítulo de número 13, está sofrendo a agonia da cruz. É necessário entendermos que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Como homem, a Bíblia vai nos falar que ele chora, mas como Deus, ele diz, sai para fora, Lázaro. Como homem, ele para perto de um poço e pede água com sede, mas como Deus, ele diz àquela mulher samaritana, qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Como homem, Jesus teve fome, mas como Deus, ele diz, eu sou o pão da vida. Então é necessário a gente entender dessa forma, que Jesus ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Como homem, ele fica triste porque ele sabia, como Deus, que estava próximo dele ser entregue na mão dos pecadores e ser crucificado e ser maltratado. Olha para os seus discípulos que estão assentados na mesa neste momento da agonia da cruz, e ali também está um jarro de vinho preparado para a ceia, e também do lado estava uma bacia com água e uma toalha. É necessário entendermos, segundo o contexto histórico, que ninguém sentava à mesa sem lavar os pés e as mãos, uma vez que Jerusalém estava em um deserto, as sandálias eram todas abertas e assim os pés naturalmente, consequentemente por conta disso, ficava tudo sujo. E a Bíblia vai nos falar que os discípulos assentados à mesa, o diálogo que rolava entre eles era: quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é mais um ou outro? Nesse momento, o mestre tomou a bacia com água e a toalha, levantou as pontas das suas vestes e amarrou na cintura. E neste momento, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Entendemos a grandeza desse ato, quando também entendemos a grandeza de Jesus. Quando a gente lê João capítulo de número 1, a Bíblia vai nos falar que sem ele, nada do que se foi feito se fez. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Eu gosto muito, você professor, você tem essa responsabilidade de passar a grandeza desse ato. Um Deus que fez todas as coisas. E eu acho muito interessante a expressão do Augusto Cury, quando ele vai falar a respeito da humildade e também da grandeza do nosso Deus. Ele vai dizer: só Deus, verdadeiramente grande, se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Jesus, ele mostrou, não somente em palavras, mas em atitude, que o verdadeiro grande é aquele que se faz pequeno. Jesus, ele fez dessa forma. Ele se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Jesus, verdadeiramente grande, ele se fez pequeno. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz em Filipenses 2:3: nada façais por contenda e nem por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. O apóstolo Paulo aqui, entendendo a mensagem que Jesus ele passou durante o seu ministério terreno, ele também começa a ensinar a respeito dessa maravilhosa humildade que Jesus ele nos ensinou. Um Deus
Todo-Poderoso, que ao decorrer da lição a gente vai aprender um pouco a respeito disso. Um Deus que mede os céus a palmos, um Deus tão grande, ele se fez pequeno, desceu à terra e não foi uma vida comum. Este Deus lava os pés dos seus discípulos. Esse Deus, ele se faz servo, não um servo comum, mas o menor servo, para passar a mensagem para mim e para você, que nós devemos nos considerar pequenos, porque Deus, somente Deus, ele é grande. Vamos para o próximo subtópico. O terceiro subtópico vai dizer a mudança de paradigma. Esse subtópico vai falar mudança de paradigma e é necessário a gente entender o que é paradigma. Paradigma é o que é normal, o que é padrão. E por que mudança de paradigma? Porque não era normal um homem como Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Normalmente era o servo lavar os pés do seu senhor, não o senhor lavar os pés dos seus servos. Porém, Jesus ele quebra o padrão para dar uma lição aos seus discípulos e também a mim e a você. Quando a gente começa a estudar a Bíblia Sagrada, a gente vai entender que Deus ele é extremamente humilde e ele ensina para nós de Gênesis a Apocalipse essa humildade que não deve ser praticada uma hora ou outra. Não, a humildade nós temos que levar como estilo de vida, considerando os outros superiores a nós mesmos. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Quando a gente lê Mateus capítulo 23, versículo 12, vai dizer: e qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus ensina que aqueles que se exaltam serão humilhados, enquanto aqueles que se humilham serão exaltados. E isso destaca a importância da humildade como caminho para a verdadeira grandeza. Aquele que quer ser grande, aquele que quer alcançar êxito na sua vida, é necessário trilhar o caminho da humildade. Quando a gente lê Provérbios capítulo 11, versículo 2, o grande rei Salomão, que recebeu a sabedoria vinda de Deus, e assim ele ensina com essa sabedoria dizendo: vem a soberba e virá também a desonra, mas com humildade está a sabedoria, ou melhor, em humildade está a sabedoria. Esse provérbio contrasta a soberba com a humildade, mostrando que a soberba leva desonra, enquanto a humildade é sinônimo de sabedoria. Pode ver, a pessoa que realmente é sábia, ela não se iguala a outra pessoa com a questão de ofensa. Quando a pessoa ela é ofendida, ela não se rebaixa no mesmo nível e devolve a ofensa com outra ofensa. Ela se apoia na palavra de Deus e acredita no que diz, que aquele que vence o mal é aquele que faz o bem. Só podemos vencer o mal fazendo o bem. Então, a sabedoria é sinônimo de humildade e humildade é sinônimo de sabedoria. Quando a gente lê primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em seu tempo te exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a humildade, ela deve ser em todos os aspectos, tanto ao nosso próximo, quanto também a Deus. Não devemos ter vergonha de reconhecer que Ele é grande, porque Ele não teve vergonha de morrer por nós na cruz. Pedro exorta os cristãos a humilharem sob a mão poderosa de Deus, confiando que Ele, em seu tempo, vos exaltará. Aquele que se humilha, aquele que é humilde, aquele que se coloca à disposição do céu, no tempo de Deus, ele o exalta. O segundo tópico vai dizer: humildade implica autoconhecimento. Primeiro subtópico: conhecendo a própria natureza. Bom, esse subtópico é muito interessante porque o escritor da lição, de uma forma feliz e assertiva, ele diz que para a gente mudar é necessário reconhecermos
quem nós somos. É necessário reconhecermos a nossa natureza. E o que nós somos? Somos pecadores com uma forte e uma extrema tendência para o mal. Isso, sem dúvida nenhuma, todos nós que somos cristãos, que entendemos a nossa natureza, reconhecemos que temos uma extrema inclinação para o mal. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 32, vai dizer: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Eu acho muito interessante que tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito humano, da ciência humana, da sabedoria humana, eles vão falar dessa forma, que o homem, ele tem uma inclinação para o mal. Um pensador britânico que viveu no século 16 e 17, chamado Thomas Hobbes, desenvolveu o conceito analisando o ser humano, chamado de o homem é o lobo do homem, defendendo a ideia de que o homem por si só é mau, egoísta e interesseiro que luta pela sua própria sobrevivência. E quando trazemos para a Bíblia Sagrada, dentro do contexto bíblico, entendemos que é dessa forma. No Salmo 51, verso 5 e diante, Davi vai dizer: eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Quando lemos primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de todo mal. Então, essas explicações, tanto no âmbito espiritual, bíblico, quanto no contexto da sabedoria humana, nos deixa bem claro, taxativo, categórico, que o ser humano, ele tem uma inclinação natural para as coisas ruins. Então, biblicamente falando, todos nós temos a tendência, uma inclinação natural para o mal que vem da nossa natureza caída. Por isso que é extremamente importante a gente conhecer a nós mesmos. Quando entendemos esse fato, entendemos que estamos aptos para a mudança. Só busca a verdade aquele que reconhece que está na mentira. Só busca a verdadeira felicidade aquele que reconhece que Jesus, ele dá e nos traz a felicidade verdadeira. Porque só busca a limpeza aquele que reconhece que está sujo. A beleza do evangelho é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, independente da situação que nos encontramos muitas das vezes. Se a gente nos arrepender dos nossos pecados, a Bíblia vai nos falar em Isaías 1,18: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa inclinação para o mal e reconhecer também que somos dependentes daquele que nos criou é o princípio da mudança. Só muda aquele que reconhece que está no erro e precisa de ser limpo. O próximo subtópico vai dizer o exemplo deixado por Jesus. Esse subtópico vai nos incentivar e nos estimular a refletir na grandeza da atitude de Jesus, que se esvaziou da sua glória, deixou o céu, desceu na terra, um Deus que se abdicou da sua majestade para vivenciar uma experiência humana. Estamos falando de um Deus onde a filosofia, elas tropeçaram em palavras ao tentar descrever a sua grandeza. Um Deus onde Jeremias 10, versículo de número 12, diz que ele fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Um Deus que Isaías 9,6 diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Estou falando aqui a respeito de alguns versículos que mostram a grandeza do nosso Deus, e eu quero que você, professor, ensine aos seus alunos a grandeza do nosso Deus e faz com que eles venham refletir nisso, aonde o salmista, no Salmo 33, verso 6, vai dizer que ele, pela palavra do Senhor, foi feito os céus e o exército dos céus com o espírito da sua boca. Um Deus que Daniel vai dizer que ele remove reis e reestabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Um Deus aonde Apocalipse 22 vai dizer que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Aonde o salmista no Salmo 24 vai dizer: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. A Bíblia vai nos falar que ele mede os céus a palmos. A Bíblia vai nos falar que as nuvens são o pó dos pés do nosso Deus. Vai falar também que toda a água do oceano cabe na palma das mãos dele. Esse Deus, a Bíblia vai nos falar em João capítulo de número 1, e o verbo se fez carne, o verbo se fez carne e habitou dentre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa lição, ela nos incentiva, especificamente esse subtópico, a nos refletir a grandeza do nosso Deus e a grandeza do ato de descer na terra, se esvaziar da sua glória, não somente vir à terra, mas Isaías 53 vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Esse Deus Todo-Poderoso, ele veio à terra a fim de que eu e você venhamos ter a salvação nele. O terceiro subtópico do segundo tópico vai dizer: o maior no reino de Deus. Esse subtópico vai nos ensinar qual deve ser a real motivação de todo crente em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. Primeiro de tudo, deve haver humildade como a verdadeira motivação para o serviço, nunca o egoísmo ou o interesse pessoal. A Bíblia fala sobre o amor se esfriando, e um dos aspectos visíveis desse amor se esfriar é o que o apóstolo Paulo diz em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 em diante. Ele diz: nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, pessoas que fazem o bem motivados não pelo amor, não motivados porque ama o próximo, não motivado por querer realmente ajudar, mas por interesses pessoais. A gente vê muitos líderes religiosos hoje ajudando, evangelizando, fazendo a obra do Senhor, não motivados pelo amor, mas motivado pelo dinheiro, motivado pela ganância, motivado pelo poder. E quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 1, vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, de nada valeria. Eu achei muito interessante esse subtópico, porque ele nos incentiva a refletir qual está sendo a nossa motivação em fazer a obra de Deus, porque a verdadeira motivação deve ser o amor ao próximo. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse uma fé de maneira tal, diz o apóstolo Paulo, e não tivesse o amor, de nada valeria. Então podemos fazer muitas coisas na obra do Senhor, podemos fazer
trabalhos e trabalhos, dedicar a nossa vida para isso, se não for com uma motivação certa, de nada vale. E Jesus, ele nos ensina e ensina também aos seus discípulos: a nossa verdadeira motivação não deve ser baseada em interesses pessoais, mas sim no verdadeiro amor. Deus, ele não tem o amor, Deus, ele é o amor personificado. Por isso, ele exige de mim e de você o mesmo sentimento. Jesus, quando começamos a estudar a sua biografia, o seu ministério terreno, entendemos que ele fazia tudo baseado no amor. Muitas vezes você vai ouvir a expressão: Jesus, motivado por amor, fez uma coisa, fez outra. Então nós também devemos, o nosso incentivo, ele deve ser amor ao próximo, e assim, consequentemente, iremos alcançar o objetivo, que é um dia se encontrar com o Senhor Jesus. Humildade versus ostentação. A gente vai ver através desse subtópico Jesus, ele ensinando contra sentimentos facciosos que havia no coração dos seus discípulos, que destrói a nossa vida. Quando a gente lê Tiago capítulo 1, versículo de número 13, vai dizer: quando fordes tentado, não digas de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém atenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. O que quer dizer concupiscência? Concupiscência é desejo carnal, desejo da carne. Enquanto estivermos no mundo, teremos essa inclinação para as coisas ruins, sentimentos perversos, ideias de grandeza. Esses pensamentos derivam de nossa natureza caída. Qual é a nossa responsabilidade diante dessa situação? Diante da nossa natureza caída, diante dessa inclinação para as coisas ruins. Quando a gente lê carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12, vai dizer: somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos espiritualmente. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viveremos. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É necessário entendermos que sim, temos uma inclinação para as coisas ruins, temos uma inclinação para o mal, para a soberba, para a falta de humildade, mas cabe a nós, somos devedores não da carne, somos devedores não dessa inclinação natural para as coisas ruins, mas somos devedores em viver em espírito, fazendo a vontade do Senhor, tendo uma vida de relacionamento com Deus. Quando vivemos em espírito, o que reina em nosso coração não é esse sentimento de grandeza, mas sim os frutos do Espírito, que está lá descrito em Gálatas, capítulo de número 5, porque os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então temos naturalmente essa inclinação para as coisas ruins, mas quando temos relacionamento com Deus, temos forças para não fazer o bem com as nossas próprias forças, mas com a força vinda de Deus. Quem tem a mente de Deus tem como prioridade as coisas do céu. Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A dúvida de João era se Jesus realmente era o Messias. João, ele manda dizer aos discípulos de João, diz a eles que aonde eu tô, milagres acontecem. Jesus realmente desceu aqui na terra, o Messias morreu por mim e morreu por você, a fim de que venhamos viver uma vida não com a nossa inclinação natural, mas com a nossa inclinação espiritual, para que assim como Jesus fez na terra milagres, assim também vamos fazer, não pelas nossas próprias forças, mas pela capacidade vinda do céu, e porque também temos relacionamento com Jesus. O segundo subtópico vai dizer: o caminho humilde de Jesus.
Aqui nesse subtópico, a lição faz um paralelo entre o sinônimo de prosperidade para o mundo e o aspecto de prosperidade no âmbito das coisas espirituais. Estudando a Bíblia, entendemos que são duas interpretações extremamente diferentes. O conceito de prosperidade no ponto de vista do mundo é poder, fama, dinheiro, status. Do outro lado, a prosperidade bíblica nos remete a um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Jesus alerta os seus discípulos para eles se importar com o que realmente importa, porque Jesus se preocupava com eles, até porque o caminho da fama, da autopromoção, de ambição pela grandeza não traz felicidade. Esses sentimentos facciosos, eles trazem sentimentos ruins, eles trazem coisas ruins para a nossa vida. Davi reconhecia isso. A Bíblia diz que Saul estava numa perseguição ferrenha contra Davi, e a gente deve entender o contexto desta passagem. A gente vai ver que Davi, ele era chefe dos soldados de Saul, casado com a princesa Mical. Ele tinha fama, tinha dinheiro, tinha status, mas a Bíblia vai nos falar que Davi, ele começa, ou melhor, que Saul, ele começa a perseguir Davi. Davi, ele foge para o deserto, e nesse contexto a gente vai ver que Davi, ele perde tudo. Davi, ele perde fama, ele perde dinheiro, ele perde status. Davi, ele perde tudo, e agora só resta ele, Deus e o deserto. E neste momento, Davi, ele escreve o Salmo 61 dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser deseja estar contigo. Perceba que nesse contexto, Davi, ele não faz uma oração, ele não pede novamente a fama, ele não perde novamente o status de ser chefe dos soldados de Saul. Davi, ele pede mais da presença, Davi, ele pede mais da glória, Davi, ele pede mais intimidade com Deus. Então nós que queremos ser cheios do Espírito Santo, nós que entendemos que a soberania de Deus é sobre tudo e todos, devemos colocar a presença de Deus como prioridade, não a fama, não a promoção, porque hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas estão vendo a casa de Deus como empresa, e muitas vezes o pastor como patrão, e muitas das vezes o seu trabalho como um trabalho na igreja secular, e não é isso que funciona. A igreja não é uma empresa, a igreja é um organismo vivo, todos nós trabalhando, não todos com a mesma função, todos com diferentes funções, a fim de que o corpo juntos venha se cada dia mais se ajustar e chegar até o céu. Então a nossa motivação não deve ser coisas ruins, mas realmente um dia alcançar o céu ao lado de Jesus. O terceiro subtópico vai dizer um convite à humildade. Esse subtópico é muito lindo porque vai falar a respeito de um convite para a humildade. Quando nós aceitamos Jesus, aceitamos consequentemente também viver uma vida diferente, uma vida santa, uma vida segundo a palavra do Senhor Jesus. E quando aceitamos a Jesus e consequentemente o Evangelho, que é o conjunto de ensinamentos de Cristo, entendemos que a nossa obrigação a partir dali, porque tem muitas pessoas que têm uma interpretação equivocada com relação ao reino de Deus, ao achar eu faço tudo o que eu quiser e não devo nada para ninguém, porque Deus, ele olha para o coração. Não é assim que funciona. Quando a gente aceita Jesus, devemos entender de uma vez por todas que não estamos agora representando somente o nosso nome na terra, estamos representando o nome de Jesus e a igreja a qual nós congregamos. Então o que a gente deve fazer? A gente deve tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque quando as nossas atitudes não condiz com a palavra de Deus, não é o nosso nome que é envergonhado, mas o nome de Jesus. Por isso, quando aceitamos Jesus, consequentemente Jesus, ele nos traz o convite da humildade. O convite da humildade é um conjunto de fatores que Jesus, ele nos ensina. Não se deixe vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. É
perdoar, porque a própria palavra de Deus vai dizer: se tiver alguém contra você ou você contra alguém, se trouxeres a tua oferta no altar e lembrar disso, deixa a sua oferta, volte e se reconcilie. Então o evangelho é baseado em humildade, em perdão, não tem a ver com não levar desaforo para casa, tem a ver com fruto do Espírito: amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aquele que quer realmente viver uma vida segundo a palavra do Senhor, aquele que se diz cristão, aquele que agora leva esse título em sua vida, é necessário viver uma vida e aceitar esse convite da humildade, porque Jesus ele nos deixou esse exemplo e, como já foi dito, ele mesmo disse: assim como eu fiz, façais vós também. Meu irmão, chegamos a essa conclusão. Essa lição é extremamente linda. A gente percorreu aí toda João, capítulo de número 13, onde Jesus ele se esvaziou da sua glória, desceu na terra e ele se fez menos do que servo, lavando os pés dos seus discípulos. E para a gente alcançar essa santidade, é necessário a gente entender a nossa inclinação, porque você só reconhece que precisa da verdade aquele que está na mentira. E agora, deixando os sentimentos facciosos de grandeza, devemos se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque, como já foi dito, aquele que se humilha será exaltado. Eu queria agradecer muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando do amor de Jesus e ensinando a palavra de Deus para você. Se você gostou do vídeo, indica para mais pessoas, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like e manda para o máximo de pessoas possível, para que a gente venha entender que a humildade foi taxada por Jesus como aquele que tem ela alcança a vida eterna. Que Deus abençoe a minha e a sua vida em nome de Jesus.